amados, bem-vindos ao último culto do ano de 2019, amém? Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou de nós, nos ajudou, amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Glória a Jesus. Livro de Isaías, no capítulo 40. Versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Feche os seus olhos. Aleluias. Adore ao Senhor. Que nessa noite possamos adorar a Ele em forma de gratidão. Dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo ano de 2019. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que ainda o Senhor tem preparado para nós no ano de 2020. Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de te louvar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de engrandecer o teu nome. Pai, fica à vontade neste lugar, ó Deus. Queremos sentir a tua presença. Queremos te exaltar, ó Deus, te louvar de todo o nosso coração. Que nessa noite, ó Deus, a tua presença seja real aqui neste lugar. Pai, que nada venha nos impedir, ó Pai, de te sentir. Espírito Santo, fica à vontade para agir. Fica à vontade, ó Deus, para falar aos nossos corações. Fica à vontade para fazer segundo o teu querer. Nos prostramos agora diante de ti. Quebra, Senhor, toda barreira. Quebra, Senhor, tudo aquilo que nos impede de te adorar, de te exaltar em espírito e em verdade. Fica à vontade, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por estar em tua presença. Obrigado, Deus, por estar vivendo esse momento. Deus, nós te agradecemos. Fica à vontade, Jesus. Essa casa te pertence, ó Deus. Nós somos teus. Nós somos tua morada, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Abre o seu coração para Ele. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra, Senhor. Sopra o teu vento aqui, como o teu trono vem
este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Diga para o Senhor: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Aleluia. Fica à vontade, Senhor, neste lugar. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. E o tempo de luto acabou. Amém? Esse é o ano da nossa vitória. O Senhor tem promessa para nossas vidas. Glória a Deus. E só começou. Aleluia. Prepare. Seu pé começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Só vai melhorar. Glória a Deus.
vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar. Na minha vida, na sua vida, vai brilhar. Na nossa casa, Vai brilhar. no nosso trabalho, tua luz vai brilhar. Em 2020, vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar, vai brilhar. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, dizer para ela assim: que bom que você está aqui. Aleluia, que alegria te ver adorando ao Senhor. Queremos ser santos, irmãos. Aleluia. Queremos ser santos como o Senhor. Na corte do Egito ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Belsar. Sabe por quê? Porque eu não cedo, nem retrocedo. Sou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós maravilhoso, Deus. Receba a nossa adoração. Aleluia. Então, mais uma vez, na corte do Egito ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Belsar. Porque eu não cedo, nem retrocedo. Sou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é o meu Senhor.
Glória a Deus, Ele é fiel. Aleluias. Glória a Deus, feche seus olhos. O ano de 2020 o Senhor colocou no coração do apóstolo que será o ano da profecia. E que possamos profetizar sobre todo o vale de ossos secos que se apresenta em nossas vidas. Tudo aquilo que morreu, que você acha que não tem mais esperança. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus poderoso. Ele ressuscita sonhos. Ele ressuscita ministérios. Ele ressuscita em nossas vidas aquilo que não há mais esperança. Então que nessa noite possamos profetizar. Ressuscita. Ressuscita. Profetizar vida nessa noite. Santo Senhor. Posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria. Não há espírito,
Peça para o Senhor nessa noite ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar aquilo que se perdeu, aquilo que você não tem mais esperança. O nosso Deus, Ele é o Deus poderoso. O nosso Deus, Ele é o Deus fiel. Ele pode fazer acontecer na sua vida milagres. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós profetizamos vida, vida aos ossos secos nessa noite. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. A igreja declarando: ressuscita, ó terra que estava morta, vale de ossos secos. Volte a respirar. Volte a respirar. Porque nós temos um Deus de milagres. Posso ouvir o som do avivamento. Podemos ouvir a morte tornando vida. Ressuscita. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Aleluias. O Senhor não esqueceu daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém. O Senhor quer ressuscitar os seus sonhos. Aplauda Ele. Glorifique o nome do Senhor. Aleluias. A igreja pode se sentar. Eu convido o Ministério FIDE para adorar ao Senhor. Amém. E logo após o Ministério Adonai. Som. Pô, cansado dessa vida, velho. Não dá mais pra mim, não. Droga, bebida. Quando era da igreja é melhor. Pelo menos eu não passava essa angústia, essa depressão que eu tenho hoje. Tem dia que eu não quero nem sair do quarto. Não sei porque eu fui deixar de fazer a obra.
Eu não acreditava muito nessa história, não. Que quando o crente sai da igreja, ele não consegue voltar, não. Mas hoje eu vejo, porque hoje eu preciso ter força para conseguir voltar. Bom, eu ouvi falar que tem um culto. Eu vou procurar saber mais sobre esse culto, porque é hoje que eu vou mudar minha história. Pode ser, meu irmão? Pode, senhor. Bom, prazer. Eu sou Asaf. Mas meus amigos me chamam de Zazá. Bom, não tenho muitos por enquanto mais, não. Bom, eu era igual você. Vivia na igreja, tocando. Era fogo puro. Hoje, eu desviei. Preciso voltar. Mas não tenho força. Toda vez eu passo na porta da igreja e vejo vocês louvando, adorando. E o fogo caindo, velho. Eu sinto muita falta. Mas hoje, a única coisa que me resta é uma depressão e uma ansiedade que não me larga. Aí, depressão, ansiedade. Para, senhor. Isso tudo é mimimi. Essa geração de hoje em dia é tudo isso aí. Não trabalha, não estuda, depois vem pra mim. Ai, tô com depressão. Na minha época, mano, era tudo diferente, velho. Eu trabalhava, estudava. Você acha que eu tinha tempo igual esses caras assim? Claro que não, velho. E o pior, esse cara não atrapalha só ele, não. Me atrapalha também. Igual, pastor. Em vez de estar orando pra mim, que é lógico, né? Eu tô precisando de uns bens financeiros, uns bens materiais. E o pastor, em vez de orar pra mim, quer orar por ele, que tá com depressão, ansiedade. Esses dias aí, tava em setembro, né? Um tal de setembro amarelo. Nossa, esse foi um dos piores meses da minha vida, viu? Eu passo todo dia assim, nossa, a gente tem que orar e jejuar em prol das pessoas que estão com depressão, ansiedade. Que orar, que jejuar, senhor. Isso tudo é mimimi. Jejum eu já falei. Pra mim, só se for intermitente. Porque esses outros aí não vai dar, não. Mas, velho, vou aproveitar que hoje não é domingo, que hoje não tem culto, e eu vou dar um jeito nisso, velho. O pastor não fala nada com ele, vou ser eu que vou falar, então. Porque esse cara tá precisando não é de oração e de jejum, não. Tá precisando de um papo reto, que eu vou mandar é hoje. Véi, então, eu vim atrás de você porque eu ouvi falar que hoje tinha um culto, mano. Culto? Hoje não é domingo, não, ué. Tá maluco? Mas hoje é dia 31. Eu ouvi falar que na sua igreja tem culto da virada. Ó, é mesmo, ué. Calma aí. Ó, agora sim, hein. A paz do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Nossa, velho. Essa história que você contou aí, mano, pra mim é quase um testemunho de vida, hein. Nossa, Jesus vai mudar a sua história. Pode ter certeza. Amém. Eu vou estar em oração pra você todo dia, velho. Oh, graças a Deus, Todo tô precisando, viu, irmão? Se você não tinha uma família no mundo, mano, agora você tem. Nossa. Eu sou sua família. Não, me dá um abraço aqui, velho. Obrigado. Jesus vai mudar a sua história. Vai mudar. Amém, amém. Eu vou lá, pode me aguardar lá. Demorou. É hoje que eu mudo minha história. Achei um lugar que me aceita como eu sou. Zaza, onde é que você foi parar? Zaza, yeah. Não quero mais lutar contra a maré, contra a maré. Yeah. Não quero mais lutar contra a maré, contra a maré. Não quero mais lutar contra a maré, contra a maré. Não vai, não posso lutar. Não quero mais lutar contra a maré, contra a maré. Não posso, não quero lutar contra a maré. As pessoas querendo respostas, ao invés de perguntar se é que estou bem. Confuso demais para decidir qual é o meu futuro. Minha mente não tá em paz, cheio de orgulho. Estou um alvo fácil. Várias flechas me acertaram. Droga, levanto, caio, levanto, caio, levanto, caio. Luta diária contra a minha carne, luta diária contra o meu ego. Eu sempre erro, eu sempre erro. Nocaute é certo na vida. O que me resta é o que me move. Espírito Santo e Cristo me renove. Antes que a vida me acerta com o próximo golpe.
Cansei do meu lado falso, cansei do meu lado ruim. Na real só tem parte ruim, parte ruim. Olho no espelho, só pesadelo. Peço que alguém me salve daqui, antes que eu afogue nesse mar. Antes que eu afogue nesse mar da minha miséria. Oh yeah. Cristo, não me deixe fora do seu paraíso. Paraíso, por favor, não me deixe não. Vida real, no modo avião. Vida fictícia, totalmente explícita. Sem 3G, ninguém vê não. Ninguém vê não, ninguém vê não. Eu brigando com Cristo, tanto que até virei brother. Filho pródigo que não voltou, com tanta ferida que até sorriso causa dor. Causa dor. Eu já causei muita dor. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Ei, eu já causei muita dor. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Responda, filho. Tu sabe. Panic stricken, handle business, not a joke, yeah. Manners missing, travel different, no control, yeah. Time to listen, time to zip it, keep it close. My description, highly gifted, take some notes, yeah. Lack of interest, why'd you visit? Hit the road, yeah. Kinda twisted, so keep your distance, be a ghost. Yeah, see, I'm invented, but quite the menace. You ain't know? Well, then I'm offended. Let's jog your memories, here we go, yeah. I went from nobody to kinda famous. Hide my plaques inside a closet, I just can't explain it. My wife, she tells me that she's proud and thinks that I should hang them, but I just leave them on the ground right next to my self-hatred. Yeah, mental health, where's my mental health? Diagnosed with OCD, what does that mean? We'll gather around. That means I obsessively obsess on things I think about. That means I might take a normal thought and think it's so profound. Ruminating, fill balloons are full of doubts, do the same things. If I don't, I'm overwhelmed, thoughts are pacing. They go round and round and round, it's so draining. Let's move on to something else. Fine, running the game if they don't even know it. Like I'm undercover and knowing to blow it. I come out of nowhere, they don't even notice. The flow is so cold you would think it was snowing. I'm under the weather, but wind isn't blowing. I got an umbrella for difficult moments. You gotta admit it, I'm very devoted. I'm out in the rain, but it don't always open so high. Hold up my balloons and cover up my face. I can feel them weighing on me every day. I should let them go and watch them float away, but I'm scared if I do, then I'll be more afraid. Tell them how I feel, but they don't wanna change. Tell them how I feel, but they remain the same. Loosen up my grip, they say that's not okay. Quiet, 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 quiet. Yeah, leave me alone. Yeah, quiet, 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 quiet. Yeah, leave me alone. Yeah, quiet, 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 quiet.
cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de convidar aqui à frente os componentes da TV Vinho Novo. Amém. Glória a Jesus. Esse ministério que é a TV Vinho Novo, que o Senhor nos presenteou. E é um ministério que faz tanta diferença. Através desse ministério nós podemos divulgar, nós podemos pregar a palavra em todos os cantos, deste mundo. O Bispo Daniel lá na África, ele nos assiste. Então, é um ministério que tem servido para evangelizar. E nós vamos agradecer a equipe da TV Vinho Novo. Eles vão dar uma palavra, amém?
Amém. Graça e paz, igreja. Nós não poderíamos terminar o ano de 2019 sem expressar a nossa gratidão a Deus pela vida de uma pessoa muito especial que faz parte da nossa equipe e, por que não dizer, né, que é um dos principais fundadores aí, a mente pensante de tudo. E nós queríamos fazer uma homenagem para o pastor Marlon, para agradecer ele por tudo que ele faz na obra do Senhor, né, toda a dedicação. E nós vamos passar um vídeo para você. Para poder te fazer essa homenagem, dizer que você é muito especial para nós, muito importante para nós. E nós te admiramos muito, somos gratos a Deus pela sua vida. Eu só fico pensando que no passado, há muitos anos atrás, né, você cuidava de tudo aí referente à sala de som, né, todas as gravações que tinham, as filmagens, as transmissões, qualquer material de publicidade, de propaganda referente à igreja, tudo era por sua conta. E hoje, né, Deus te deu uma equipe, te deu pessoas para estar te ajudando, te auxiliando. E tudo que você faz só faz a gente te admirar cada vez mais. Te avacalhando. Só faz a gente te admirar cada vez mais, né? Por toda a sua inteligência, sua dedicação à obra, sua paciência conosco. Quando a gente te pergunta 1000 vezes a mesma coisa, você nos ensina 1000 vezes se for necessário. Tá gritando aqui, velho. Então, assim, que Deus te abençoe. A gente quis te fazer essa homenagem para mostrar o quanto nós admiramos você. E nesse ano de gratidão, nós somos gratos a Deus pela sua vida, por tudo que você faz, pela obra, pela TV Rio Novo, pela rádio, por tudo, tudo mesmo. Conte sempre conosco, a gente vai estar sempre aqui para você, para te ajudar, para ser o seu braço direito. Um abraço, nós te amamos. Ela falou pra falar alguma coisa, já falou tudo. É isso aí, velho. Chevrolet, né? Conte comigo sempre. Tamo aí agarrado. Você sempre esteve do meu lado. E sempre que você precisou também, o máximo que eu pude, eu sempre fiz por nós. Né? Que eu nunca fiz nada por você somente. Que nós nunca estávamos sozinhos em nada. Então, assim, tudo é com prazer. Nunca pesou nos meus ombros nada que eu fiz por você. Nada que eu fiz pela obra, e eu vou continuar fazendo toda a minha vida, que eu amo você, amo sua família, e meu coração, né, é de Deus, e sendo de Deus é de vocês. Então, tudo que você faz, tudo que você fez, e eu tenho certeza que tudo que você vai fazer, eu tenho certeza que Deus vai te retribuir 1000 vezes mais, e já está retribuindo, né? Esse Isaac está aí, vai crescer, já está crescendo, virar um servo de Deus, já é um servo de Deus, né? Mas conscientemente vai ganhar milhões de almas se tiver tempo para isso, né? Se Jesus não voltar antes. Estamos agarrados, velho, se você precisar. E eu tenho orgulho de ser seu amigo, tenho orgulho de servir a Deus do seu lado, tenho orgulho de fazer parte da sua família. Um abraço. Aqui fazendo essa pequena homenagem para você, para agradecer, né, por tudo que você tem ensinado a gente na TV Rio Novo, toda a sua dedicação, tudo que você aprendeu sozinho e depois passou pra gente. Nesse fim de ano nós queremos mostrar, né, no ano da gratidão, a nossa gratidão a você. Obrigada, né, pela paciência que você sempre teve conosco, e esses anos todos você trabalhou sozinho e agora tem a gente para poder auxiliar. Te agradecemos por cada dedicação sua, por cada paciência, por tudo que você tem aprendido, que primeiro você lia os manuais, você buscava aprender primeiro para depois passar pra gente, tudo mastigadinho, e nós queremos te agradecer. Que Deus te abençoe. Então, mano, eu também queria deixar algumas palavras de gratidão, né, a você, por toda a paciência também, por toda a dedicação. Eu te admiro muito como pessoa, você é uma pessoa muito dedicada, e por tudo que você tem nos ensinado, todas as ideias que você tem aceitado, a gente passa para você. Muito obrigado por tudo, por sempre
acatar nossas ideias e botar muitas coisas em práticas. É isso aí, mano. Deixa um abração meu e da minha família pra você. E queremos dizer que te admiramos muito. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi o ano da gratidão, nós não poderíamos deixar finalizar esse ano sem te agradecer. E agradecer primeiramente a Deus por esse projeto lindo que Ele colocou no seu coração, que é a TV Vinho Novo e a rádio. E através da sua vida, né, que você foi uma ponte que Deus usou, tem alcançado muitas pessoas. Pessoas onde a gente nem imaginava que alcançava. Muito obrigada, nós estamos aqui para te agradecer e te abençoar. Como 2020 vai ser o ano de profecia, nós profetizamos muitas bênçãos em sua vida e que Deus venha colocar mais projetos como esse em seu coração. Marlon, que você receba com muito carinho a nossa pequena homenagem, né? Muito obrigada por você compartilhar conosco essa ideia. Obrigado por permitir, né, que possamos participar, que para muitos às vezes é só uma foto ou apenas uma filmagem, mas para a gente é muito além disso, né? Levar a palavra de Deus a vários lugares, a outros países, né? E graças a Deus nós temos alcançado isso. E que Deus continue te abençoando a sua família, que é tão querida e tão amada. E para o ano de 2020 eu profetizo muitas bênçãos na sua vida. Deus tem coisas maravilhosas e grandiosas para fazer, tanto para você quanto para sua família. Que Deus te abençoe. Cara, só tenho que agradecer, porque estamos nessa caminhada aí desde o início, desde quando começou a TV Vinho Novo. Agora tem mais uma novidade aí, que é a rádio, né? E graças a Deus eu sei que tem alcançado várias vidas. Então eu vim te agradecer e pedir para que Deus venha te abençoar cada dia mais e que ano que vem venha ser o ano de várias coisas novas nas nossas vidas. Que Deus venha te abençoar, abençoando a sua família cada dia mais. E estamos aí firme e forte para o ano que vem ter muitas novidades com a TV Vinho Novo e com a rádio. Valeu, mano. Tamo junto. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Marlon? Amém. Amém. É isso, nós te amamos muito, te admiramos muito. Que Deus continue te dando força, te capacitando cada dia mais, te dando inteligência. Muitas vezes, né, a gente está aproveitando o nosso final de semana em casa, ele está aqui cuidando do som porque tem algum casamento, algum evento na igreja. Ou então a gente está num momento de descanso e ele está ali se dedicando, editando um vídeo ou fazendo, né, alguma outra coisa relacionada à obra do Senhor. Então, nada mais justo do que te agradecer por tudo isso, por toda essa dedicação. E nós compramos uma pequena lembrança. E é isso, que Deus te abençoe, amiga. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Amém. Fique sobre os seus pés. Amém, glória a Jesus. Aleluia. Grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode louvar o Senhor mais forte com suas palmas. Glória a Deus. Ele é digno de ser exaltado. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Cadê o Marlon? Está lá atrás. Glória a Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Jesus. 2020 será um ano de vitória em nossas vidas. Amém. Mais vitórias ainda. O Senhor tem reservado para nós. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias.
Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, 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 a vida é tudo de bom, a vida é tudo de bom. Eu ando sorrindo à toa, tô de bem com a vida e a vida é tudo de bom, a vida é tudo de bom. Eu vou contar pra todo mundo, Jesus é a vida. Eu vou mandando o estado do Brasil, vou passo em Goiânia, linda terra, eu vou pra capital do Brasil, e da Brasília, vou viajando os 4 cantos do Brasil, eu vou Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador, Cuiabá, Maranhão, São Paulo, falando de Jesus eu vou. Brasil é do Senhor, se Deus quiser chover, vou adorar. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol, é no calor do sol. Se Deus quiser chover, vou adorar. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol, é no calor do sol. Oh, 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 a vida é tudo de bom, a vida é tudo de bom. Eu ando sorrindo à toa, tô de bem com a vida e a vida é tudo de bom, a vida é tudo de bom. Eu vou contar pra todo mundo, Jesus é a vida. Eu vou viajando o estado do Brasil, eu vou pra capital do Brasil, e da Brasília, vou viajando os 4 cantos do Brasil, eu vou Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador, Cuiabá, Maranhão, São Paulo, falando de Jesus eu vou. Brasil é do Senhor, se Deus quiser chover, vou adorar. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol, é no calor do sol. Se Deus quiser chover, vou adorar. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol, é no calor do sol. Oh, 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 Obrigada, Jesus. Aleluias. Feche os seus olhos, amém. Glória a Jesus. Nós servimos a um Deus, a um Rei que venceu, que está vivo, que é Rei sobre todas as coisas. Nós te louvamos, ó Deus, para sempre. Vamos te adorar, te exaltar. Aleluias. Santo tu és, Jesus. Santo é o nome do Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Você pode cantar. Cantamos aleluia. Ele venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Aleluias. Ele venceu por mim, por você. Ele se sacrificou por mim, por você, para que hoje tivéssemos vida, para que hoje tivéssemos liberdade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Ser exaltado. Aleluia. Glória a Jesus. Louva Ele com suas palmas. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluias. A igreja pode sentar. Convido o ministério a semear. Amém. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha.
Talvez você está aqui, você deixou o ministério que o Senhor colocou em tuas mãos, mas o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele não abriu mão de você, que Ele não abre mão de você, que Ele está de olho em você. Você virou as costas para Ele, mas Ele continua com as mãos estendidas para você, e Ele diz para você levantar, para você levantar, para você levantar. Não é hora de você parar, não foi Ele que mandou você parar, é hora de você prosseguir, é hora de você pegar a rede e ir para o alto mar, porque é Ele que te manda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se levanta na força, na unção e na autoridade que está sobre a sua vida, porque foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Não pare, porque o Senhor tem algo a realizar através da sua vida. Por que você parou? Se levante no nome do Senhor Jesus Cristo. Se levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Que este ano de 2020 seja o ano de você se posicionar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Fiquei por um tempo longe do Senhor, mas eis que eu volto, Senhor. Eu estou aqui e o Senhor pode contar comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não pare, porque o Senhor é que te colocou de pé e te manda andar, no nome de Jesus. Amém. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Vamos colocar sobre os nossos pés, amém? Louva o Senhor mais uma vez com suas palmas. Eu convido o apóstolo Josué. Amém, apóstolo. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais forte o Senhor Jesus Cristo. Vamos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. São 23 horas e 15 minutos. Nós iremos meditar um pouco sobre a palavra do Senhor e logo após nós já estaremos orando e pedindo ao Senhor que nos abençoe neste ano que vamos entrar, que é o ano de 2020, com muita alegria, com muita felicidade, em nome do Senhor Jesus. Mas curve a sua cabeça, curve a cabeça. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso e o Senhor se faz presente neste lugar. Senhor, eu te peço por cada um daqueles que entraram aqui neste lugar, que ele possa sair diferente, transformado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Podia sentar, queridos, podia sentar. Eu quero neste momento estar agradecendo a presença dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que estão nos visitando. Missionários Mari, está ali, tem outros mais que mudaram para longe e hoje estão aqui conosco. Nós queremos agradecer, vizinhos nossos aqui do bairro, né? Nosso irmãozinho que eu encontrei lá na padaria hoje pela manhã, ele disse: apóstolo, eu vou passar a virada lá, e ele está ali. Seja bem-vindo, amém? A casa é sua, e de todos que vieram estar conosco nesta noite. Nossa irmã Gláucia, né, que Deus abençoe, é um prazer, né, estar presente. Tem o nosso irmãozinho também ali de lado, que Deus abençoe. Todos aqueles que vieram estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você olhe aqui para frente. Pastor Elon, interessante que em 2018,
preste atenção, 2018, eu estava em um lugar, em um local, e orando a Deus, pedi ao Senhor, eu disse: Deus, eu quero te pedir que o Senhor me mostre qual vai ser o tema de 2019. Naquele momento, dentro daquele local, não vou repetir onde eu estava, Deus mostrou que 2019 seria o ano da gratidão. E nós chegamos aqui na reunião de pastores em 2018. Então anunciamos que em 2019 seria o ano da gratidão. Bispo Luigi, nosso secretário executivo internacional, se incumbiu de fazer as camisas, fazer os banners, e de repente nós começamos então já a nos preparar para 2019, o ano da gratidão. Até então ninguém falava em gratidão quase. Mas de repente, ao entrar 2019, o mundo inteiro passou a falar em gratidão. Você começou a ver os artistas colocando gratidão, gratidão, gratidão. E nós glorificamos a Deus porque o Senhor revelou aqui dentro da missão que seria o ano que todos seriam lembrados, que todos se levantariam com esta palavra gratidão. Faz parte da minha mensagem. Olhe para mim. Interessante que gratidão, o que é gratidão? Nós encontramos pessoas que são gratas e pessoas ingratas. Interessante que as pessoas que são ingratas, elas têm algo, e eu quero falar com você sobre isso. O ingrato, ele é também infiel. Toda pessoa, missionário Agostinho, que não é grata, ele não tem fidelidade. Aquela pessoa que não tem aquele sentimento de gratidão, ele é também uma pessoa infiel. Você faz. O dia que você não pode fazer, ele te despreza, vira as costas e esquece de tudo que você fez por ele. Eu creio que você já conhece pessoas assim. Eu creio que você talvez trabalhe com pessoas assim. Ou quem sabe você seja uma pessoa deste jeito. Uma pessoa que nunca parou para agradecer o pai, nunca parou para agradecer a mãe, nunca parou para dizer muito obrigado. Existem pessoas que não sabem dizer muito obrigado. São pessoas egoístas. Ei, pobre. Você fala, posso, mas pobre como? Muitas vezes ele tem até dinheiro, mas ele é pobre. Muitas vezes ele tem dinheiro ali na poupança, ele tem bens, mas quando você começa a olhar, tia Cacilda, para esta pessoa, a gente percebe que ele tem um patrimônio, ele tem dinheiro, mas ele é pobre. Você olha, ele é infeliz. Ele não tem amigos. Ele não confia em ninguém. Ele não tem ninguém que possa compartilhar das suas felicidades, das suas alegrias. Portanto, queridos, ainda que ele tenha carros, casas, dinheiro, ele é pobre. Nós encontramos pessoas que são pobres por ser ingratas. Encontramos pessoas, queridos, que têm apenas
apenas um apartamentozinho, uma casinha, ou muitas vezes paga até aluguel, bispo. Mas você olha, essa pessoa é rica. Beth, quando você começa a conversar com essa pessoa, você percebe uma riqueza. Você percebe que essa pessoa tem amigos, que ele é rico. Você pode olhar que ele é uma pessoa grata. Ele tem gratidão. Ele sabe agradecer. Mas tem pessoas que não, queridos. Eu quero que você olhe, antes de terminar 2019, o ano da gratidão, olhe para dentro de você. Sabia que dá tempo de você se consertar? De você pedir, Deus, eu quero um conserto. Eu quero entrar em 2020 diferente. O que está atrapalhando a sua vida é ingratidão. Gratidão. Olhar para Deus e poder dizer, Deus, obrigado. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde, pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Deus, pela minha cama. Obrigado. Preste atenção. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos, Ele é o amor. Deus, Ele é o verdadeiro amor. Ele olhou para mim, né? Esse sujeito aqui, imprestável, posso colocar assim? Olhou para você, ele olhou e ele conhece os seus pensamentos e os meus pensamentos. Me diga que você sempre teve pensamentos bonzinhos, ou eu. Quantas vezes nós olhamos, Léo, para dentro de nós e começamos a encontrar cada pensamento terrível. Algo, queridos, que talvez se nos colocássemos junto com Hitler, muitos aqui talvez Hitler perderia para ele. Queridos, a verdade é esta. Quem sabe que ele perderia para mim? Aposto, Josué. Talvez pensamentos que passa, pastor Cláudio, que depois de para e fala, Deus, será que era eu mesmo que estava pensando isso? Foi eu que programei fazer algo e não fiz? E Deus olha para todos nós e decide enviar o seu Filho amado para morrer por nós. Ele decide morrer, ele decide enviar o seu Filho para morrer por você, por mim, por todos nós, por amor. Por nos amar, mesmo sabendo, queridos, que nós iríamos pecar várias vezes, que nós continuaríamos pecando, e mesmo assim, Ele enviou, minha irmã Kelly, o Senhor, seu Filho, para morrer por nós. Interessante, nós vemos ali o amor. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele entendeu este amor. 13. O apóstolo Paulo, ele começa a mostrar o que é o amor. Ele começa a mostrar a necessidade de amarmos. A necessidade de olhar para o ser humano, queridos, com amor. A necessidade de buscar em nós e pedir, Senhor, nos dê amor. Faça com que nós possamos entrar em 2020 amando mais. Às vezes, queridos, quando você olha alguém que tem um pouco mais de dinheiro, ele despreza o pobre, despreza as pessoas pelo jeito dele ser, por falta de amor. Talvez você quer subir alguns degraus em 2020. Parabéns. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, preste atenção. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Você quer trilhar um caminho em 2020? Você quer ser feliz em 2020? Você quer uma vida abençoada em 2020?
Eu não vou te chamar aqui para colocar óleo na sua testa, a pedir, Deus, dê prosperidade a este homem, dê prosperidade a esta mulher. Eu quero te mostrar o que a Bíblia diz. E eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos prestar atenção. Paulo falou assim: ainda que eu falasse a língua dos homens. Eu tive lá em Israel, nós tivemos em Israel, eu pela terceira vez. Eu sei da dificuldade, pastor Cláudio, que eu tive de comunicar dentro de Israel. Lá você não encontra quem fala português facilmente, a não ser brasileiro que esteja ali visitando. Estava ali o bispo Luigi, que falou inglês, interpretava para nós. E no momento que ele estava conversando, queridos, lógico, eu fiquei admirado de ver, ouvir ele conversando ali com os árabes, conversando com os judeus, e transmitindo, e estava ali traduzindo para nós. Lógico, todos nós ficamos maravilhados, e quem não fica de ver alguém entender o que o outro está falando, sendo de outra nação, de outro país, que não fale a mesma língua. Isso é maravilhoso. Talvez você pretende até mesmo, você que não fala inglês ainda, você pretende falar outra língua. Mas preste bem atenção. Paulo ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que soa, ou como prato que retine. Pastor Marlon, durante a reunião, na hora do louvor, baterista também, pastor Elon, se tocar naqueles pratos ali, vai sair um som. Paola, mas daí a alguns segundos, o som vai desaparecer. Ali está, ó, paradinhos. O som, ele já não existe mais. Foi só naquele momento quando bateu com a baqueta naquele prato. Se porventura eu não tiver amor, queridos, não vai adiantar eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Vai ser como aquele som. Só vale naquele momento, desaparece. Portanto, se você quer buscar algo que permaneça, procura amar. Amar. Você fala, posso, mas como que eu vou amar? Queridos, isso nós buscamos amar. Amar é um aprendizado. Você busca de Deus e você aprende a amar. Amar o seu semelhante. Amar aquela pessoa que tem diferença de você, queridos. Amar, eu vou repetir, o diferente principalmente. Porque, olha bem, é muito fácil olhar ali e falar assim, pastor Elon, você tem que amar a sua noiva. Lógico que ele está abraçado com ela, ele ama. Não é verdade? Está ali. Não é necessário, mas amar o diferente. Amar aquele, queridos, que é completamente diferente de nós. Aí a Bíblia nos manda e nos ensina a amar. E Paulo ele fala mais ainda. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Você observa que o amor, ele está acima, Tia Cacilda, da profecia, o dom de profetizar. Não adiantará nada este apóstolo chegar e falar assim, olha, Deus me deu um dom maravilhoso de mandar as enfermidades embora, se eu não tiver amor. Não adiantará eu chegar aqui e dizer, olha, Deus está me mostrando isso, mostrando aquilo outro, e de repente você vê os dons espirituais. Confere se eu tenho amor. Amor é um fruto, querido. Amor é fruto. E este fruto é o fruto do Espírito Santo de Deus. É isso aí, nós vemos a expressão do amor, Glauber, em Jesus Cristo.
Quando todos abandonavam aquela prostituta, eu vou repetir, sabe, prostituta. Quando todos olhavam um com outros olhares para a prostituta, Jesus percebe que ela estava bem próxima aos seus pés. E ela acariciava, vamos dizer assim, ela chorava e molhava os pés do Senhor. Conta a história que Jesus passou a mão sobre os cabelos daquela mulher e demonstrou amor por aquela mulher. Entendeu. Queridos, é por isso que muitas vezes nós somos chamados para fazer parte do tribunal do júri. É para isto. Quando os pares de alguém que está sendo condenado, quando os pares de alguém que matou é chamado agora para se colocar no lugar daquela pessoa. Aí o apóstolo Josué chega ali, assenta. Eu visto aquela capa preta, mas quando eu olho aquele réu assentado ali e começo a ouvir o advogado de defesa, eu começo a pensar, eu no lugar dele não teria feito o mesmo? Eu no lugar deste homem ou desta mulher, eu não teria feito a mesma coisa? Quem sabe eu teria feito pior do que ele? Aí alguém, sabe, Pablo, percebe que entre os 7, houve 4 que inocentou aquela pessoa, mesmo ela confessando que matou. Você olha e fala, como assim? Por que inocentou? Você vê alguém colocar o coração, entender e dizer, eu entendo por que ele fez isso. Eu compreendo por que ele fez isso. Eu quero que você saiba que Deus fez isso com você. Deus fez isso comigo. Os meus pecados, Ele entendeu, Ele compreendeu. Deus, minha irmãzinha, Deus não é aquele que senta lá no seu trono e Ele é santo, e Ele olha para você, apanha um chicote e fala, ou você anda em santidade ou leva a chicotada. Não, para isto Ele desce. E Ele entra num corpo igualzinho o seu. Ele entra em um corpo igualzinho o meu. Ele teve os mesmos sentimentos que eu tive e que você teve. Para poder dizer assim, eu entendo Josué. Eu compreendo. Eu entendo o porquê desse deslize, desta queda. Você fala, apóstolo, você está justificando as quedas? Não, queridos. Eu estou te mostrando que Deus, Ele desceu para nos entender. E é por isso que Ele olha para você e fala, vem, eu quero te perdoar. Há muitos pastores, queridos, que pregam Deus, que Ele olha para você e te acusa e te manda para o inferno. E nunca te entende. Se Deus não tivesse descido em forma de homem, queridos, Ele não nos entenderia. Mas Ele desce. Ele veste uma roupa humana. Ele tira, sai da sua glória. Para poder chegar e dizer assim, eu te entendo, Josué. Eu te entendo. Eu andei sobre a terra, então eu te entendo. E eu posso olhar para Ele e falar assim, Pai, me perdoa. Me perdoa. Atenção, olhe para mim. Sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? Porque são egoístas. Elas não param para dizer assim, Pai, já que o Senhor me entende, me perdoa. Não, queridos. Eles olham um Deus distante. E com o gesto, eles dizem assim, Deus, o Senhor fica para lá com a sua santidade. E eu como pecador, o pecador, desceu até a nós. O Senhor me entende? Me perdoa. Me ensine
a estar de pé. Me ensina a vencer as lutas, as dificuldades. Deus te toma pelas mãos. Ele te compreende, Ele te entende. E Ele começa a trabalhar em você, trabalhar em mim. E Ele faz algo, queridos. Ele coloca alguém, Ele mesmo, Espírito Santo, anda com você, como amigo. Não é como acusador, como amigo. Porque amigo é aquele, queridos, que aconselha. Amigo não é aquele que começa a acusar, é o que aconselha. É aquele que dá um conselho. Quando você tem um amigo que é o acusador, ele não é seu amigo. O diabo é acusador. O sujo é acusador, ele te acusa de tudo. Mas o Espírito Santo não. Ele começa a te mostrar, não faça isso que vai dar errado, não faça aquilo outro. Ele começa a te orientar. Deus, Ele faz isto, se coloca ao nosso lado para nos orientar. O apóstolo Paulo ainda fala assim no versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício. Queridos, interessante que quando a idade vai chegando, nós vamos compreendendo um pouco mais, mas outras pessoas não. Você quer ver? Eu creio que eu sou o mais antigo aqui dentro, acredito. Eu creio que eu tenho mais idade do que todos aqui dentro. Eu lembro de uma época, hoje eu estava lá perto da lagoa da Petrobras, e eu levei um facão, eu comprei um facão para cortar esses galhos, está aqui, ó, para fazer esse arranjo. E esse arranjo aí foi eu e a Jace que fizemos, amém? Palma para nós, né? Fizemos esse arranjo, tá aí. Mas eu busquei esses galhos lá perto da Petrobras, mas eu comprei antes um facão. Quando eu estou lá cortando o galho, chegou os policiais, lógico. E eu com facão, grandão, novinho na mão. O policial falou assim, ô senhor, tá tudo bem aí? Falei, de joia, tá ótimo. Pouco eu lembrei que eu estava com um facão, que é uma arma, né? Todo tamanho. Olharam, coçaram a cabeça e tudo, foram embora, tocaram para frente. Aí que eu vi, eu falei, gente, esse facão é uma arma de todo tamanho. Por isso que deve ter parado de olhar. Falei, onde é que está indo esse camarada com esse facão na mão? Acho que eu tenho que guardar esse facão, né? Esse lugar aqui, tudo bem. Durante o momento que eu estava cortando os galhos, eu comecei a lembrar de algo. Irmão Agostinho, veio um pássaro e pousou próximo de mim. Eu comecei a lembrar de uma época, sabe, Nilvane, em que eu matava os passarinhos. De uma época eu fazia um tal de bodoque, queridos, fazia umas bolotas de barro, e o bichinho estava cantando e eu tinha uma pontaria incrível. Bispo Luiz, o bichinho caía. E além disso, querido, nós ainda comíamos os passarinhos. Eu cheguei a comer um beija-flor. Você está entendendo o que eu estou falando? Olhe para mim, eu quero te mostrar algo aqui nessa noite. Eu quero te mostrar algo. Que interessante. Ontem, uma rolinha entrou, passou pela minha porta da sala, tem um vidro, ela achou que daria para vazar do outro lado, bateu no vidro e caiu. Quando ela estava batendo com a asinha, eu não aguentei. Fui lá, peguei a rolinha, ao meu jeitinho de molhar a cabecinha dela, e ela voou, ela foi embora. Pergunta, apóstolo, o que muda? O que muda? Nós começamos a sentir diferente. Aquele mal que nós fazíamos, não fazemos mais. Não somos capazes de fazer isso mais. Alguma coisa está mudando. Mas quero dizer para você, jovem,
que não é necessário você se tornar uma pessoa de mais idade para a sua vida ser mudada, não. Se você pedir ao Espírito Santo, ele começa a colocar amor no seu coração, por aquela pessoa que é diferente e está perto de você. Você é uma pessoa clara, você olha para o moreno, para o escuro, o que você sente? Eu quero que você entenda que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, independente da cor, da posição social, independente da orientação sexual, nós somos todos irmãos, queridos. Quantos estão entendendo? Somos todos irmãos. E quando a Bíblia, Glauber, fala sobre amar, ela nos manda, nos ensina a amar, principalmente aquele que é diferente. Hoje estamos vivendo uma época de ódio, queridos. As pessoas estão odiando umas às outras. E Paulo, ele nos convida, nos chama, nos mostra que o caminho excelente é amar. É você poder amar, poder entender as pessoas. Concluindo a mensagem, versículo 4 fala assim: o amor é paciente. Deixa eu terminar. O amor, missionário, ele é paciente. Interessante que você viu aqui uma homenagem ao pastor Marlon, pela paciência, a dedicação. Eu prestei atenção nisso. Paciência. Muitas pessoas não têm a chamada paciência. Ela começa a ensinar e fala assim: você é burrinho, orelhudo, não vou perder tempo com você. Quando você ama, você tem paciência. A partir de hoje, em 2020, comece a exercer em você a paciência com aquele vizinho enjoado, com aquela vizinha enjoada, com aquele amigo que estuda ou trabalha ao seu lado, meu amigo, que ele custa entender o que você está falando. Tenha paciência. O amor é o que, irmãos? Paciente. Fala assim: o amor é paciente. Fala: o amor é paciente, querido. É isto aí. É trabalhar o amor em nós. O amor é paciente. O amor é o que, queridos? Bondoso. Você sente bondade. Irmãos, olha aqui. Quando nós aprendemos a trabalhar isso em nós, a exercer, você vira uma outra pessoa. E deixa eu te falar algo. Não adianta você ser bonita, mulher, ou você ser bonito, homem, se você não tem amor, se você não é paciente, se você não é bondoso, a sua beleza não vale nada. É verdade, pastor? Sim. Diga assim: Senhor, me ensina a amar. Opa, amar. Jesus, ele nos passa esse ensinamento. Vamos trabalhar isso em nós? Eu ouvi um amém. Vamos trabalhar isso em nós? O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Ei, eu estou terminando. Para nós entrarmos aqui em 2020. Falta pouquinhos minutos. O amor não inveja. A inveja corrói, queridos. Uma pessoa que não ama, ele tem inveja. Ele é invejoso. Quem sabe que você seja invejoso? Então eu e não sabemos disso, queridos. Existe alguma coisa que nós podemos detectar a inveja. Pessoas que não se alegram com a vitória do outro. Pessoas que nunca
brincar, ele pode estar sorrindo, dando gargalhada. Você falar assim, eu tenho algo para te contar. Conta, ele está rindo. Você fala com ele assim, eu estou viajando amanhã. Por quê? Ganhei na Mega Sena acumulada. Ele para de rir na hora. Acabou. Missionário, acabou a risada. Ele não ri mais, não ri. Porque ele percebeu que agora você está bem. O invejoso não se alegra com seu sucesso, queridos. Então comece a olhar para você, se você está se alegrando com o sucesso do outro. Se você sente bem quando seu amigo chega e diz assim, olha, eu recebi isto, eu consegui isto, eu estou crescendo mais, comprei uma casa. Você poder se alegrar com aquele que está alegre. Finalizando, mais fácil é chorar com os que choram. Sabia? Tem pessoas que falam assim, nós temos que chorar com os que choram. O Senhor nos ensinou. Chorar com os que choram é fácil, queridos. Quando eu chego num velório, eu posso não conhecer o defunto que eu choro, querido. Eu já chego chorando. É fácil demais. Eu já cheguei em velório errado e falei, nem aqui não, posso. Eu pensei comigo, me deixa chorar um pouco. Chorar com quem está chorando é fácil. Difícil é rir com aqueles que estão rindo. É que é complicado. Olhe para mim. As pessoas gostam de chegar perto do outro que está no fracasso para chorar com ele. E ele assim, conta mais. Você perdeu o emprego? Conta. Você está sem dinheiro? Conta. Você está passando fome? Me conta. Quantos aluguel você está devendo? Me conta. Ele chora com você, depois ri nas suas costas. Começa a olhar se porventura você não é assim. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Pessoas que só vangloria, pessoas arrogantes, essas pessoas são infelizes porque não têm amor. E não tendo amor, ele não tem Deus em sua vida. Lhe falta Deus em sua vida. Fique sobre seus pés. Se coloque sobre seus pés. Nós queremos orar. Falamos sobre gratidão. Eu quero te convidar, neste momento que estamos já em contagem regressiva para terminar 2019. Quem sabe que você ainda não parou para agradecer a Deus por este momento. Eu quero dizer algo para você, quando nós virarmos para 2020, você não vai dar feliz ano novo para ninguém antes de louvar ao Senhor em 2020. O Ministério de Louvor já está preparando para este momento um hino maravilhoso, para depois deste hino é que você então vai dizer feliz ano novo para o seu amigo, porque primeiro você vai louvar a Deus. E eu quero te convidar a fazer algo neste momento. Curve a sua cabeça. Se você quiser dobrar o seu joelho, fazer um agradecimento ao Senhor por 2019, dizer a Ele, Senhor, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor pelo Senhor ter me abençoado. O mundo neste momento se prepara para a grande virada. A grande virada. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a fazer algo ainda.
Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, segure em sua mão em forma de gratidão. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente com a sua oferta, com o seu dízimo você pode fazer isto. Para você ainda estar ofertando ao Senhor em 2019, dizimando, o pastor está colocando aqui à frente. Curve a sua cabeça, curve a cabeça. Aqueles que forem ofertar ou dizimar, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Curve a cabeça. Nós vamos apagar um pouco a luz do templo. Nós queremos que você fique à vontade para orar, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser dobrar o joelho, dobre. Fique à vontade. 2019 está terminando. Falta apenas 5 minutos para terminar 2019. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, 2019 foi um ano de muito trabalho. Principalmente para nós brasileiros, foi um ano de muitas mudanças. Foi um ano de muito trabalho. Deus, mas agora estamos aqui, Senhor, e eu estou de joelho dobrado neste momento, diante deste altar, para te agradecer, para te glorificar. Deus, e em nome desta igreja que o Senhor me deu a graça de estar pastoreando, eu quero agradecer por eles. Agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor deu à membresia desta igreja. Agradecer pelo trabalho de cada um deles, pela saúde. Agradecer ao Senhor, porque estamos aqui. Porque estamos aqui, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Se você agora quiser fazer a sua oração, meu irmão, faça a sua oração ao Senhor. Fale com Ele neste momento. Senhor, e neste momento eu te apresento essas vidas que estou entregando agora o dízimo, a oferta que pertence ao Senhor, que pertence à tua obra. Deus, nesta hora eu te peço que abençoe esta vida de uma forma maravilhosa. Deus, e agora também, Senhor, esta pessoa que a mensagem tocou em seu coração, e ele percebeu que tem que haver uma mudança, que ele tem que amar mais, que ele tem que deixar o ódio em 2019 e entrar 2020 amando mais, entendendo seus amigos, entendendo seus parentes, para que ele seja feliz. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esta mulher que entrou aqui nesta noite. Ela entrou sem esperança, ela entrou, Senhor, desorientada, mas o Senhor agora tem a vitória para esta mulher, e toda derrota de sua vida vai ficar em 2019, porque 2020 está vindo cheio de esperança, cheio de amor, cheio de sucesso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, te peço agora por este homem, Pai, que veio passar a noite da virada aqui neste lugar. Este homem, Senhor, que entrou aqui, a tua palavra tocou em seu coração, e ele quer nesta noite uma mudança toda especial. Deus, ainda falta 2 minutos ainda. Deus, comece a trabalhar neste coração, que 2020 ele não seja a mesma pessoa, mas que ele seja transformado, que ele seja mudado, e nós profetizamos isto sobre esta vida. Deus, começa a trazer uma mudança para este lar. Deus, que essa casa seja mudada, que este lar seja mudado, Pai. Deus, neste momento, ó Deus, estamos aqui gratos ao Senhor por 2019, porque neste ano fomos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Deus, estenda agora tuas mãos sobre cada um, ó Pai. Traga alegria, traga paz. E agora eu te peço pelo Brasil, Pai. Abençoa o nosso presidente, Deus. Abençoa os deputados federais, os senadores.
abençoa os governadores, abençoa os prefeitos, abençoa os vereadores. Deus, coloque toda a direção, ó Pai, do Brasil no lugar para que sejam responsáveis com aquilo que eles fazem. Ministramos agora, Pai, a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Levante as suas mãos ao céu. Diga assim, como igreja, diga assim: Senhor meu Deus, nós abençoamos o nosso Brasil, abençoamos os nossos governantes, que o nosso país tenha paz, tenha amor, tenha tranquilidade. Que 2020 seja de muita bênção para todos nós. Diga assim: Senhor, eu estou me preparando para entrar em 2020 e vou entrar abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Está faltando apenas 17 minutos. Quando nós virarmos, nós vamos primeiro cantar. Só depois você vai esperar a oração. E depois nós vamos dar a bênção apostólica. Você vai falar 5, 4, 3, 2, 1, 2020. Louve ao Senhor. Exalte o Senhor. Bem forte. Mais forte. Marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o que o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, achamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o que o canto dá. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Ele é o nosso general, é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Declara com fé mais forte. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu convido neste momento a minha família a vir aqui à frente, a minha esposa, meus filhos. Se você está próximo da sua esposa, do seu esposo, dê a mão a essa pessoa.
Se você está próximo de um filho seu, dê a mão ao seu filho. Se não tiver, procure o seu filho, a sua filha. Eu quero convidar aqui à frente. Quero convidar neste momento a vir aqui à frente do altar. Feche os olhos, dê a mão à pessoa, à sua família. Vai ser um ano de vitória para a família. Vai ser um ano de vitória. Eu convido aqui meus genros, meus netos a vir aqui à frente. Minhas noras. Convido a minha família a vir aqui à frente. Minha irmã Nil, que está ali. Vem aqui à frente em nome de Jesus Cristo. Eu sei que todos aqui fazem parte da minha família. Todos. Estamos convidando aqui as noras, genro, vir aqui à frente. Se porventura alguém puder tirar uma foto neste momento da oração, eu convido a tirar uma foto, por favor. Amém. Agora segure a mão dessa pessoa que você ama, faz parte de sua família. 2020 será um ano, o ano da profecia. E o ano em que vamos profetizar a vitória da família. Portanto, você vai profetizar sobre a sua família em nome de Jesus Cristo. Aproxime um pouco mais aqui os meus, amém, em nome de Jesus. Curve a cabeça, feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós colocamos as famílias representadas neste lugar diante do Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que não veio nenhum dos seus familiares, mas agora ele está pensando na sua mamãe, no seu papai, nos seus irmãos. E nós colocamos cada família aqui diante do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai. Que este ano seja um ano de muito sucesso para todas as famílias. Nós ministramos esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Antes da profecia, não saia sem jantar comigo. Alguém perguntou assim: apóstolo, tem que comprar convite? Não. Todos estão convidados. Todos estão. A profecia? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor Jesus, que ele é bem forte.